Agora, você não bora entrar aqui nessa parte. Falando essa parte aqui de você como cerimonialista, mas você que é dotado de, né, outras atividades, tem várias aí no seu currículo. E você que também é um administrador, não é? Do Almanac Cruzalmense. Ah, Que sim. é algo assim que, muito comentado, acredito que é o único, né? Aqui, não, é o único de Cruz das Almas, o Almanac Cruzalmense. Fala um pouquinho pra gente a respeito desse Almanac Cruzalmense, como começou esse trabalho seu aí do Almanac Cruzalmense. Fala um pouquinho desse conteúdo aí para os nossos internautas. Roger, o Almanac Cruzalmense é um prazer falar dele, uma alegria. Hoje ele é um site que trata do resgate da memória de Cruz das Almas, da história de Cruz das Almas. Hoje ele é referência até para pesquisas, né, de estudantes, pesquisas acadêmicas, assim, porque é um trabalho sério. Assim, eu busco a fundo encontrar respostas para algumas questões históricas de Cruz das Almas. Cruz das Almas é uma cidade antiga, né? Bastante. Nós temos 125 anos de emancipação política, né? Ou seja, quando ela se tornou vila e aí passou a ser autônoma de forma administrativa. Só que antes disso, Cruz das Almas já acontecia, entendeu? E tem mais de 200 anos Cruz das Almas, né? Para você ter uma ideia, Cruz das Almas, o que nós sabemos hoje é que ela emancipou-se de São Félix, né? Pertencia a São Félix, e lá em 29 de julho de 1897 ela emancipou-se. Mas, primeiro, ela pertencia à Cachoeira. São Félix também pertencia à Cachoeira, né? E houve um movimento para que São Félix se emancipasse de Cachoeira e tornasse cidade também. Esse movimento partiu de um arraiá, de um distrito que que pertencia à Cachoeira também, que era Cruz das Almas. Ou seja, antes dela se tornar independente, ela já brigou pela independência de São Félix. De São Félix. Fizeram no registro que nós temos, um grande abaixo-assinado dos moradores e tal, e para São Félix se emancipar de Cachoeira. Pronto, São Félix conseguiu se emancipar de Cachoeira, Cruz das Almas passou a pertencer a São Félix, e aí Cruz das Almas foi lutar pela sua emancipação. Rapaz, é preciso muito estudo e muita pesquisa em busca disso. E o despertar, Sandra, assim, para a primeira pesquisa, poxa, eu vou começar a estudar a história de Cruz das Almas. Então, não sei, é um amor que eu tenho por Cruz das Almas. Algumas situações eu acabo tendo na minha memória como se eu já tivesse vivido de fato, entendeu? Assim, chega a ser estranho. Mas eu trabalhei muito tempo. Quando eu retornei para Cruz das Almas, já fui trabalhar no comércio de Cruz das Almas. Vivi muito ali o comércio de Cruz das Almas, vendendo roupa, moda. Trabalhei na Saci, trabalhei na Jet Set Modas durante muitos anos. Então, comecei a conhecer as pessoas dali do centro de Cruz, né? Ouvia muitas histórias e ficava fascinado, né? As histórias da Suzana, histórias de Dr. Lauro, as pessoas falavam muito de Dr. Lauro, né? Isso eu fui absorvendo. Quando em um determinado momento, eu fui trabalhar em uma outra cidade aqui próximo, numa dessas transições de governo municipal. Eu fui trabalhar numa outra cidade e daí eu tive um insight, uma cidade menor, com uma história mais recente também. Eu perguntei se a cidade tinha, né, um histórico, alguma coisa do tipo. Não. Eu falei assim, então eu vou fazer. Hoje a gente tem internet, então, na época usava-se muito fazer blogs, né? Eu falei, vou fazer. Mas daí me deu estalo. Eu falei assim, e Cruz das Almas? Eu sou de Cruz das Almas, né? Eu estou nessa cidade apenas trabalhando. Eu já me considerava cruzalmense, né? Eu sou de Cruz das Almas e lá nós não temos, assim, tem muitas histórias, só que tudo solto, né? Nós tínhamos algumas referências, como o professor Alino Mata Santana, né? Se perguntasse da história de Cruz, as pessoas já indicavam o professor Alino, como de fato é. Mas daí eu sabia, como eu era militante da área de cultura, também eu sabia que tinham outros memorialistas e que as pessoas desconheciam. Falei, assim, a questão vamos juntar tudo, colocar num lugar para que as pessoas acessem,
Né? Quando eu procurar, eu preciso de uma informação de Cruz das Almas, eu já vou naquele lugar, sei que eu vou encontrar ali. Foi assim que começou. Aí eu comecei a recolher informações para colocar nesse meu blog. E aí tinha algumas informações que não batiam, né? Ficar nada. Aí eu começava a comentar no blog, que era uma das facilidades do blog. É isso, que você coloca a sua opinião, o seu comentário e tal. E as pessoas começavam a me dar retorno. Não, a história não foi assim. Tinha várias versões. Quando tinha várias versões, aí eu tinha que ir para a fonte, buscar uma referência. Gente, pergunta documento. E aí, para você entender qual era realmente a história verdadeira, né? Já que várias informações chegavam ao mesmo tempo. E dessas pessoas que foram se aproximando por conta do blog, foram muitos estudantes de história, muitos historiadores até já formados, e eles começaram a dizer como é que eles faziam pesquisa, mas não necessariamente de Cruz das Almas, mas como era de pesquisa. Eu comecei a consultar jornais antigos, né? Os jornais antigos, para mim, são as melhores fontes, entendeu? Pô, sim, mas peraí, Sandro, e aí, para encontrar esses jornais antigos, cara, como é que... Arquivo público, que nós não temos em Cruz das Almas, né? E não tínhamos. Onde é que tem arquivo público? São Félix, Cachoeira, né? No Rio de Janeiro. Porque os grandes nomes da política de Cruz das Almas naquela época, as personalidades políticas, eles eram personalidades no Brasil, não era só em Cruz das Almas. Senador Temístocles, Dr. Laudo Passos, entendeu? Deputados. Eles eram muito ligados ao Rio de Janeiro, que é a capital do Brasil, né? No caso, o senador Temístocles, Manuel Caetano o Velho, que era um pioneiro, eles eram muito ligados à política em Cachoeira, que também era o centro do Brasil na época. Uma das cidades mais ricas da Bahia à época. E aí eu fui atrás desses lugares para conseguir esse material. E daí eu fui descobrindo várias coisas sobre Cruz, trazendo, trocando, as pessoas mandam fotos, né? E assim, mas é um amor, para mim é um prazer descobrir sobre Cruz das Almas. Imagino. Aí deu para você perceber, né? Porque eu ia dizer a você que ele tem esse amor por Cruz das Almas. Então, para os alunos que estão nos acompanhando aí agora, eu queria saber sobre a história de Cruz das Almas, enfim, conhecer mais a fundo. Pronto. Almanaque Cruzalmense.